Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Somente até aqui. Você crê que isso tudo aconteceu? E você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, ocupe as suas mãos e dê ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra, viemos para te adorar, para te cultuar, para te bendizer. Então que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome seu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Betânia era uma aldeia que ficava próximo de Jerusalém, sentido norte. Então, era um lugar que era caminho, não é, do Senhor Jesus. Quando ele ia de Jerusalém sentido Galileia, era caminho Betânia. Quando vinha da Galileia sentido Jerusalém, Betânia também ficava no caminho. E o texto diz que neste dia ele estava nessa casa e foi preparada uma refeição. Ceia aqui não no sentido de santa ceia, mas no sentido de comida, de refeição noturna, não é? Foi preparada uma alimentação. E o texto nos traz muito ensinamento, muita coisa para aprendermos, não é? Estava lá Lázaro, estava lá Marta, estava lá Maria, estava lá Judas, estava lá o Senhor Jesus. E neste momento aqui, queridos, nós encontramos aqui um reflexo da igreja. E a igreja é formada por pessoas, por famílias. O Senhor, então, está numa casa. Vejamos, então, cada pessoa que estava lá. O texto nos diz, primeiro, aqui no versículo 1, que estava o Lázaro, aquele que faleceu, a quem Jesus ressuscitou. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Lázaro estava morto, mas Jesus ressuscitou ele. Não é? E é interessante, se você ler depois o capítulo 11, preste atenção aqui, depois você lê o capítulo 11 inteiro, o Lázaro adoece. As irmãs, Marta e Maria, mandam um mensageiro até o Senhor Jesus. Ele estava em outro local, estava distante, e o mensageiro vai e avisa que o Lázaro estava doente. E o texto diz, João 11:3, que Jesus amava o Lázaro, a Marta e a Maria. O Senhor recebe a mensagem, escuta a mensagem, mas não responde nada. Imagine nos nossos dias, né? Já lhe aconteceu de mandar uma mensagem do WhatsApp para alguém, ficar os 2 pontinhos azul e a pessoa não responder? Imagine que você faz isso, Jesus deixa você sem resposta. O que você ia fazer? Tem gente que, se uma pessoa não responde na hora, já fica brava, nervosa. Imagine, Jesus não respondeu nada. E aí ele disse, depois não respondeu nada pelo mensageiro, mas disse aos discípulos: o Lázaro está dormindo. E aí os discípulos disseram: se está dormindo, está seguro, porque eles pensavam que Jesus estava falando do sono. Jesus disse: Lázaro morreu. E Jesus não foi lá. Esperou o Lázaro adoecer, o Lázaro ficou doente, ele esperou o Lázaro morrer. Sabe o que Jesus disse mais para os discípulos? Eu fico feliz em saber que ele morreu e eu não estava lá. Pastor, está escrito isso, João 11:15, para que vocês creiam. Quando Jesus recebeu a mensagem, ele já avisou para os discípulos:
essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nem todos os que andavam com Jesus acreditavam em Jesus. Se você ler o texto, você vai perceber que tinha gente que estava com medo de ir para a Judéia. O Tomé chegou para dizer, vamos para a Judéia morrer com ele. O medo era grande, mas Jesus estava no controle de tudo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele está no controle da tua vida também, viu? Ele está no controle, o que para você não tem jeito, para Deus tem jeito. Jesus deixa então Lázaro morrer, não foi nem no velório. Imagine você, a Marta e a Maria pensando, ele vai vir para o velório, né? Deve ter acontecido alguma coisa, está na Galileia, está longe, aconteceu algum problema, mas vai chegar para o velório. Ele não chegou para o velório, ele veio chegar 4 dias depois que o Lázaro tinha sido sepultado. E aí, ele vai lá no sepulcro, não é? A Marta, quando o encontra, Jesus diz, teu irmão vai ressuscitar. Ela pensa, eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai lá no sepulcro, ele libera uma palavra e diz, Lázaro, sai para fora. E o Lázaro, que estava morto, ressuscitou. Só que compreenda que o Lázaro ressuscitou e agora o Lázaro, depois de ressuscitado, ele foi ressuscitado curado, ele não foi ressuscitado doente. E o texto nos diz que o Lázaro agora está à mesa com Jesus. Ele agora tem comunhão com Jesus. Compreenda que eu e você, outrora também estávamos mortos. Como assim, pastor? Vá comigo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Acompanhe aí comigo. Nós também estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou, e se não te ressuscitou ainda, Ele vai deixar você morrer para Ele te ressuscitar. Pastor do céu, nós vamos ler aqui para você entender, antes que você fique apavorado. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós como? Mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Jesus ressuscita o Lázaro, e o Lázaro agora está sentado do lado de Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele, Jesus tem vida para você, Jesus tem vida para você. O pastor estava morto dos pecados, mas ele te ressuscitou, e ele quer levar a vida para a tua casa também. Talvez tenha gente morta na sua casa. Pastor, que isso, misericórdia? Pode ter gente morta no vício, na cachaça, na droga, na maconha, na cocaína, no pecado, na pornografia. O Senhor quer levar a vida lá na tua casa, Ele quer levar a vida para você, saúde para você, Ele quer habitar em você, mas Ele quer, através de você, operar na tua casa também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Lázaro estava morto e ressuscitou. Jesus o ressuscita para que ele tenha agora comunhão com o Senhor. Compreenda, estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor nos ressuscitou. Diga para a pessoa que está do lado, você tem que sentar à mesa com Jesus, você tem que ter comunhão com Jesus, porque Ele te dá vida para você levar a vida, Ele te dá comunhão para você levar a comunhão. Você quer tua casa viva na presença do Senhor? Tem gente que não consegue entender. Depois você lê Lucas 9, certa vez, o Senhor passando, chamou o moço e disse, segue-me. E aí o moço disse, mas peraí, deixa eu ir lá enterrar o meu pai. E aí o Senhor diz, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Deixa os mortos, né, espirituais sepultarem os mortos físicos. Jesus é a vida, querido. Fora dele não há vida. E ele tem vida para mim e para você. Tem gente que está morta, pode ter gente morta na tua família, mas o Senhor já te deu vida e quer levar a vida para a tua casa também. O Senhor quer comunhão com você, o Senhor nos quer sentado à mesa com Ele. Não é o que diz o final do versículo 2, e Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa. Então o Senhor dá vida para Lázaro, o Senhor ressuscita Lázaro, o Senhor dá saúde para Lázaro, e o Lázaro agora desfruta de comunhão com o Senhor. Compreenda que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Você vive o inferno se você quiser. Nunca, jamais abra a boca para dizer que sua vida é o inferno, senão que você vai viver. A vida e a morte estão no poder da língua. É o que diz lá o livro de Provérbios, né? Então, profetize vida. Está escrito que o Senhor é a nossa vida. Deuteronômio 30, 19, ele diz, coloque diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que viva você e a tua família, amando ao Senhor teu Deus, porque Ele é a tua vida.
Jesus afirma que veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus não quer que a nossa vida seja um inferno. Diga comigo, Deus tem para mim vida abençoada, Deus tem para mim saúde, Deus tem para mim comunhão na presença dEle. Ele é a própria vida, Ele é a fonte de vida. E Ele nos quer desfrutando dessa vida que Ele tem, né? Ele quer habitar em nós, como Paulo entendeu e disse, Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive e habita em mim. Cristo tem que viver em você, Ele tem que habitar em você. E dando vida a você, através de você, Ele vai levar a vida para a tua casa, Ele vai levar a vida para o teu trabalho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor quer que desfrutemos da comunhão com Ele. Mas além do Lázaro, o versículo 2 nos diz que estava lá também a Marta, né? Estava lá também a Marta. E a Marta, nesse momento aqui, de João 12, ela serve com alegria, ela serve com prazer, ela serve com satisfação. Ela não anda mais ansiosa, ela não anda mais afadigada, ela não anda mais sobrecarregada como outrora. Como assim, pastor? Vai comigo em Lucas 10. Versículo de número 40, abra aí comigo, Lucas 10, versículo 40, a Escritura registra outro momento anterior em que o Senhor vai à casa deles, a essa casa. E o texto diz, que Jesus entrando lá, a partir do versículo 38, o 39 diz que Maria estava sentada e ouvia, aí o versículo 40 diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Compreenda que a Marta tinha uma preocupação legítima, que afinal de contas, quem é que não quer receber bem as suas visitas, né? Quem é que não quer ser um bom anfitrião, ainda mais a visita que é. É Jesus, é o próprio Deus que está lá. Então a Marta só pensa no trabalho. Ela pensa em lavar a louça, ela pensa em fazer uma boa comida, banheiro limpo, casa organizada, e ela trabalha. Só que o trabalho deixa ela ansiosa. O trabalho se torna um peso. O serviço se torna pesado. Jesus não tem uma opinião a nosso respeito, ele tem um diagnóstico, porque ele conhece o nosso coração, o íntimo e o profundo. Jesus na casa dela, ela não desfruta da presença do Senhor. Jesus ensinando a palavra, pregando a palavra, ela não tem tempo para ouvir a palavra. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Nós temos que cuidar da casa e cuidar de casa dá trabalho, viu? Você, marido, você ajuda sua mulher a cuidar da casa, viu? Ô, pastor, eu trabalho fora. Você deixa de ser preguiçoso. Sua mulher trabalha fora, até se a mulher só trabalha em casa já dá trabalho, porque no trabalho fora, você tem horário para entrar, horário para sair. É ou não é? Não é, sei lá, das 8 às 5. Ô, pastor, eu trabalho por escala, 12 por 36. Mas vai ficar mais tempo em casa do que fora, do que trabalhando. A mulher trabalha fora, chega em casa, a maioria dos maridos você quer ajuda. A mulher tem que trabalhar em casa, que vai fazer faxina, e vai fazer comida, e vai lavar roupa. É ou não é? Meu Deus, que silêncio, hein, homens? O negócio tá feio na casa de vocês, hein? Vocês ajudam a mulher de vocês, dá trabalho, eu sei disso. Esses dias atrás, minha esposa foi pro campeonato, ela passou uma semana lá no Centro Paralímpico, aí ficou eu a cargo da casa, das crianças, 3 filhos, para fazer café, para fazer almoço, para fazer janta, para lavar roupa, para limpar, isso aí é uma loucura. E aí vim nos cultos e tal, e um monte de coisa a fazer. Você não dá trabalho pra caramba, ajude sua mulher, faça, eu lavo a louça, pelo menos, varão, pelo amor de Deus, lava a louça, eu tenho raiva de lavar a louça, mas lavo do mesmo jeito. Eu não gosto de lavar roupa, mas lavo não, a roupa vai se lavar só? Hoje tem máquina. Já pensou se tu vai para a beira de rio, lavar em lajedo? Alguém sabe o que é isso? Passou, nunca nem ouvi falar. Ah, que bom que você sabe o que é isso, a maioria sabe. Você tem uma máquina, um tanquinho, só bota lá, bota o sabão, bota os negócios lá, bate lá, bateu, vai lá e olha que moleza, não é? Olha que moleza. Então o trabalho de casa dá trabalho. Só que, embora a preocupação seja legítima da Marta, ela deixou a presença de Deus de lado. Jesus está na casa dela. Ela deixou a palavra de Deus de lado. Querido, querida, quantas vezes nos vemos como Marta? O trabalho gera ansiedade, as preocupações geram ansiedade. A correria, quando se negligencia a presença de Deus, o negócio é sério. Poucos anos atrás, estávamos lá em Natal, e a demanda era muito grande, não é? A minha demanda era imensa, era muita coisa. A igreja para cuidar, curso de teologia, as coisas da televisão, tinha programa de rádio, tinha programa de TV. Sabe o que aconteceu um belo dia? Eu dei uma de
Marta. É o dia de Marta. Era trabalho, era demanda. Olha o que aconteceu? Eu quase infartei. Deu uma dor no peito. E a mulher desesperada pegou o telefone, ligou para o diácono, fulano, corre aqui, o pastor está infartando. Ele correu, me botou, não teve oração. Deus deixou eu ir para o hospital, fui para o hospital. Chegou no hospital, tome na veia, remédio na veia. O médico esperou melhorar, veio lá, falou, o que você faz da vida? Aí eu falei, eu sou pastor e advogado também. Ele falou, é bom você diminuir o seu ritmo, senão você vai ver Deus mais rápido. Desse jeito você não tem nenhum problema de saúde, seu problema é estresse. Seu problema é preocupação. Acalma esse ritmo, vai mais devagar. E aí de lá para cá eu falei, esse negócio de ser Marta não dá certo, não. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é bom valorizar a presença de Deus, viu? É bom dar valor à palavra. Diga, é bom gastar tempo com Deus, porque senão a ansiedade vai te pegar. Opa, sua misericórdia, tem gente infartando, você está achando que eu estou brincando? Eu estou falando por experiência própria, estou te contando algo que eu passei. Deus foi misericordioso comigo, estou aqui. E a minha esposa ficou com medo de ficar viúva. Com a perna só, coitado, 3 meninos para cuidar. Tem gente morrendo, tem gente aí que Deus já está levando. Querido, querida, a Marta, nesse momento aqui, o serviço se tornou um peso. Compreenda, não é? Para você entender a revelação, primeiro, Deus nos dá vida, como deu a Lázaro, nos dá saúde, nos coloca à mesa, nos dá comunhão. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o próximo passo é servir a Deus. Mas servir a Deus não pode ser um peso. Servir a Deus não pode ser uma obrigação. Servir a Deus tem que ser com prazer, tem que ser com alegria, tem que ser com comunhão, não é? Servir a Deus não pode ser, eu vou ter que ir na igreja, não aguento mais, fica em casa. Deus quer ver eu e você dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu quero adorar a Deus, eu quero a presença dEle, eu vou ouvir a palavra dEle, e a palavra dEle é viva, é poderosa, vai entrar aqui, eu vou servir Ele na casa dEle, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, com alegria, com satisfação, não por peso. Não por peso. Nesse momento aqui o negócio era pesado. Jesus deu para ela a resposta na hora. Maria escolheu a boa parte, não será tirada. Se você quer servir desse jeito, o problema é teu. Ela escolheu, você vai ficar aqui. Você deixa de ansiedade, você deixa de fadiga. Jesus ensinou a Marta. Ele deixou claro, versículo 41, você está ansiosa e afadigada com muitas... Era falta de desfrutar da presença de Deus. Querido, querida, vivemos numa geração ansiosa, depressiva. Vivemos numa geração terrível. Será que no tempo bíblico não tinha ansiedade? A palavra está dizendo que tem. Só que eles não dispunham, por exemplo, de Rivotril, que é o remédio mais vendido há 10 anos. Não dispunham de diazepam. Naquela época não tinha faculdade de psiquiatria. Tinha médico, não é? Mas não tinha psiquiatria, psicologia. Hoje já tem todo esse aparato. Como é que eles resolviam? A Bíblia, pelo menos, mostra como é que resolvia. Diga comigo, com oração. Não, mas diga com fé. Oração! Você sabia que hoje tem estudos de neurociência que dizem, que provam, estudo científico. Não estou falando de artigo teológico, estou falando de estudo científico, de neurociência. Uma oração feita com verdade e sinceridade equivale a uma sessão de terapia. Você sabia disso? Deus já sabia disso há muito tempo, desde que nos criou. Por isso que ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Por isso está escrito, 1 de Pedro 5,7, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus disse, venha a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos, diga comigo, vai aliviar. Diga comigo, vai tirar o peso das costas. Diga comigo, vai trazer refrigério à alma. Diga comigo, Ele vai me renovar e me fortalecer. Diga, Ele vai cuidar de mim. Outro momento em que aparece a Marta é quando Jesus está chegando, não é? Depois do Lázaro morto. E aí o Senhor chega lá a Betânia. E ela, quando ouve falar que Jesus está vindo, ela corre, ela vai lá encontrar. E aí ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus afirma, ele vai ressuscitar. Ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Só para você entender quando que é a ressurreição do último dia. Daniel 12 profetiza, Jesus repete em João 5, a ressurreição, a palavra diz que são duas, ressurreição para a vida e ressurreição para a morte.
São duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. Quando será ela, pastor? Pela ocasião do arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados, transformados, encontrarão o Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição. E é bem-aventurado quem faz parte da primeira ressurreição. Não vai ter o dano da segunda. Porque quando será a segunda ressurreição? Sabe quando? A ressurreição para a morte está em Apocalipse 20. A morte vai dar os mortos que nela há, o inferno, o mar e tudo mais. E todos esses aí que não têm um nome escrito no livro da vida se ajoelharão diante do Senhor e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor e ouvirão a sentença para o lago de fogo. Só que esse dia ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer, tanto a primeira quanto a segunda. Na cabeça da Maria, na cabeça da Marta, melhor dizendo, ele vai ressuscitar, mas lá na frente. Aí Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E aí o Senhor diz: me leva lá. Obviamente que ele sabia onde Lázaro estava sepultado, mas pediu. Quando chega lá, o Senhor vai dizer para Marta: Marta, tira a pedra. E ela diz: Senhor, mas cheira mal. Já tem 4 dias, o corpo já está em decomposição. E Jesus disse: eu não tinha dito que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Diga para a pessoa que está ao teu lado: serve ao Senhor, que o Senhor leva a vida para os teus, amém? Cuida da casa do Senhor, cuida da obra do Senhor, faz a vontade do Senhor, que Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai levar vida para quem está morto na tua casa, Ele vai levar saúde, Ele vai fazer a obra. Compreenda que Jesus deu a ordem para ela tirar a pedra. E aí ela tirou a pedra. Em seguida, o Senhor diz: Lázaro, sai para fora. A Marta viu a glória de Deus. Diga para a pessoa que está falando: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Vai ter vida, vai ter saúde, vai ter bênção, vai ter vitória. Aquilo que parece que não tem jeito, pode não ter jeito para você, mas para Ele tem jeito. E o Todo-Poderoso tem vida para dar, tem saúde para dar, tem libertação, tem vitória para executar na tua casa, na tua família. E aí agora, em João 12, onde estamos, a Marta agora serve, ela não está mais ansiosa. A Marta agora serve, mas ela não está mais fadigada. Ela serve agora com prazer, ela serve agora com alegria. Ela compreendeu que servir ao Senhor é um prazer, é uma satisfação. Diga para a pessoa que está lá: Deus quer te servindo, Deus quer você servindo a Ele, com prazer, com alegria, com satisfação, sem ansiedade. Mas encontramos ainda aqui, João 12, não só o Lázaro, não somente a Marta, mas nós encontramos aqui também a Maria. E a Maria, desde o início, ela compreendeu que a presença do Senhor é prioridade. Ela compreendeu que a palavra do Senhor é prioridade. Lá na outra ocasião, em Lucas 10, quando o Senhor vai à casa dela, a primeira coisa que ela faz é sentar aos pés de Jesus. Ela compreende ali é o melhor lugar para estar, na presença dele, pertinho dele, aos pés dele. Ela poderia ter sentado numa cadeira, ela poderia ter sentado num sofá, ela poderia ter sentado no móvel, ela poderia ter sentado num canto. Diga comigo, ela queria ficar perto de Jesus. Agora a questão é: você quer estar perto de Jesus? Tiago 4 diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará. A gente tem que querer se aproximar, tem que querer buscar, tem que buscar e buscar de todo o coração. Ela compreende, então, eu tenho que estar aos pés de Jesus, eu tenho que ouvir a palavra dele, e ela assim o faz. Ela está aos pés de Jesus, ela escolhe a boa parte. O próprio Senhor deixa claro para Marta: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Só que agora aqui, leia comigo João 12, versículo 3. Dessa vez agora, ela não vai só sentar aos pés de Jesus, dessa vez agora ela não vai só ouvir a palavra de Jesus, dessa vez ela vai além, dessa vez ela faz mais. Encontrou João 12, versículo 3? Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Ela, com o coração voluntário, por amor, por gratidão, ela prepara para o Senhor o melhor que ela tem. A embalagem desse unguento de nardo puro, esse unguento de nardo é um óleo perfumado, tá? A embalagem já era cara. Aqui em João não diz, mas Mateus 26, Marcos 14 nos diz que a embalagem era um vaso de alabastro. Esse vaso era um vaso entalhado na pedra.
Você imagina, não é? Tem vários perfumes mais ou menos desse tamanho, então imagine assim um perfume com tampa e aquele perfume que vem assim, tem a curvinha assim e a base, não é? Um vasinho simples, mas mais ou menos desse tamanho. Isso era esculpido na pedra, era caríssimo. Não fabricava isso em Israel, geralmente naquela época era importado do Egito. A embalagem já era cara. O conteúdo, então, nem se fala. Daqui a pouco a gente vai falar do Judas, é o Judas que fala o preço disso aqui. 300 dinheiros. 300 dinheiros não eram 300 reais, porque um dinheiro nessa época era uma diária de um trabalhador. Então, para a conta ficar fácil, imagine aí 300 diárias. Imagina a diária de uma diarista, por exemplo, 100 reais. É em média 100 reais? Teve gente de manhã falando, pastor, já tem diarista aí cobrando 150, mas vamos ficar em 100 para a conta ficar fácil. 100 vezes 300 dá 30 mil reais. É um bom valor ou não? É não? É pouco? Meu Pix é meu número de celular, não. Se o negócio está, pastor, eu ganho 100 mil por mês, glória a Jesus. Pastor, eu ganho 1 milhão, 2, não é? Estou brincando, mas vai que você ganha meu, né? O Neymar ganha 40 milhões, o que é que tem? Mas voltando, 30 mil reais numa conta básica, era o que valia aquele presente, talvez as economias de uma vida. Era o melhor que ela tinha. Não foi Jesus que pediu, ela voluntariamente deu, ela voluntariamente ofereceu. Ela foi ungir os pés de Jesus. E o texto diz mais, ela poderia ter pego, por exemplo, um pano para enxugar, mas o texto diz que ela enxugou os pés com os cabelos. O texto diz mais, o cheiro do unguento encheu a toda a casa. Compreenda então que um verdadeiro adorador adora a Deus com o que é e com o que tem. Adora de todo o coração e adora oferecendo ao Senhor o melhor que tem, mas por verdade e sinceridade. Não foi Jesus que pediu, foi ela que voluntariamente deu. Note que ela se humilha na presença do Senhor. Primeiro, porque lavar os pés era serviço de escravo, era serviço de serva. Ela não é escrava, ela não é serva, mas ela se fez serva. Ela se humilha. A palavra diz que se nos humilharmos na presença do Senhor, seremos... Vai ser o quê? Difícil, hein? Engolir o orgulho para se humilhar na presença do Senhor. Querido, querida, Davi entendeu isso, Abraão entendeu isso, a Maria entendeu isso, e eu e você temos que entender isso também. Nós temos que nos humilhar e nos prostrar e buscar a Deus com verdade, com sinceridade. Ela assim o fez. E o texto diz, não é, que o cheiro encheu a casa toda. Querido, querida, compreenda que o cheiro da adoração tem que encher sua casa. Como assim, pastor? Deus nos quer vivo na presença dele, Deus nos quer servindo a ele, e diga para a pessoa que está lá, Deus quer você exalando o bom perfume de Cristo lá na tua casa, lá no teu trabalho, para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Querido, exalar o bom perfume da presença, da unção, do poder, da autoridade de Jesus, da palavra de Jesus. Tem gente, infelizmente, que só é crente na igreja. Tem gente, infelizmente, que não exala o bom perfume de Cristo. Querido, querida, esse bom perfume de Cristo precisa ser exalado através das nossas palavras. Compreenda que a vida e a morte estão no poder da língua. Você vai viver aquilo que sai da sua boca. Profetize vida e não morte. Profetize salvação e não destruição e não perdição. Profetize bênção, que a sua boca seja um manancial de bênção. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. A atitude que a Maria então tem, vai entrar no coração do Senhor e vai agradá-lo, a ponto de, quando Judas fala, Jesus dizer, deixa para o dia da minha sepultura, preparou isso. Em Mateus 26:13, em Marcos 14, Jesus diz, onde o evangelho for pregado, o que ela fez tem que ser anunciado, porque o que ela fez entrou no coração do Senhor. Compreenda que o Senhor nos quer vivos na presença dele, o Senhor nos quer em comunhão com ele, o Senhor nos quer servindo a ele com alegria, mas o Senhor nos quer também adorando a ele na beleza da sua santidade, se rendendo na presença dele. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Mas o texto nos fala ainda também, não podemos deixar de falar, do Judas Iscariotes. Quando Judas vê aquilo tudo, a Maria com o coração derramado na presença do Senhor, em adoração e santidade, o texto diz que o Judas vendo aquilo, João 12, versículo 4, então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era o quê? Ele era o quê, igreja? Ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava.
Aqui não está escrito com essa palavra, mas em Mateus está em Marcos também. E quando ele vê o que a Maria diz, ele vai dizer: que desperdício é esse? Por que esse desperdício? Na cabeça do Judas é um desperdício. Judas, ele era um homem mascarado, ou seja, era um homem falso. Palavras aveludadas. Como assim, pastor? Por que não deu para os pobres? Por que não deu para os pobres? Você sabe que a gente faz sopão, né? A gente leva aí, todo final de mês a gente faz a sopa e leva, né, em torno de 150 marmitas, o pessoal de rua leva pão, leva também água. Se for somar aí o valor de todos os itens para fazer essas 150 marmitas, todo o material, todos os ingredientes, dá em torno aí, mais ou menos, em torno de uns R$700, para a gente levar 150 marmitas. Imagine 30 mil reais de sopa. Isso dá bastante sopa, não dá? Quem é bom de matemática, faça as contas aí, dá bastante marmita. A palavra é aveludada. Por que não deu para os pobres? Mas João faz questão de dizer, embora estivesse saindo da boca, essa intenção não é verdadeira. Compreenda você, então, que às vezes tem gente, seja na igreja, seja às vezes na família, pense você consigo mesmo, tem gente falsa na sua família. Pense você consigo mesmo, tem gente mentirosa na sua família. Pense você consigo mesmo, tem gente com segundas intenções na sua família. Pense você consigo mesmo, tem gente que só se preocupa com dinheiro. Tem gente na sua família que só se preocupa com as coisas dessa terra. Tem gente que o coração é assim. Eu lembro uns anos atrás, um conhecido meu, os pais moravam no interior de Minas, se não me engano, Lavras, era depois Montes Claros, lá longe, né, no interior. E aí tem lá um sítio, tem lá, né, criações, um monte de coisa. E aí ele só tinha uma única irmã. E ele casado, morando aqui em Barueri, e a irmã lá, com o cunhado e tudo mais. O pai dele falece. A mãe dele liga, fulano, seu pai faleceu, vem para o enterro. Ele foi para lá para o enterro. Quando chega, não tinha nem enterrado. Não tinha nem enterrado. Quando o cunhado vê ele, que acabou de chegar lá, a primeira coisa que o cunhado diz: ninguém toca em nada a se dividir. Não tinha nem enterrado. Pense você consigo mesmo, será que tem gente assim na sua família? Agora, ao invés de pensar em alguém na sua família, será que o seu coração é assim? Porque Judas era discípulo de Jesus. Judas foi escolhido por Jesus. Judas expulsava demônios, curava enfermos. Ele era de confiança, era o tesoureiro do ministério. Mas, mesmo ele ouvindo Jesus pregar, ele não se converteu. Mesmo ele vendo o que Jesus fez, milagres, curas, maravilhas extraordinárias, o coração dele não foi transformado. E aí nós temos um perigo, nós temos aqui um alerta. Porque Judas já andava há 3 anos e meio com Jesus. Existe pregador melhor do que Jesus? Existe professor melhor do que Jesus? Existe exemplo mais santo do que Jesus, que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou? Mas o Judas nunca mudou. Tome cuidado para você não ir pelo mesmo caminho. Está na igreja, mas não se converte. Ah, pastor, já batizei nas águas, tomo ceia. Se não se converter de todo o coração, não adianta nada. Se o comportamento não mudar, se a conduta não mudar, compreenda, queridos, que Deus nos quer vivos na presença dEle, a vida está nele, Ele nos quer servindo a Ele com prazer e alegria, Ele nos quer adorando a Ele com verdade e sinceridade, para que Ele tenha espaço em nosso coração, prioridade na nossa vida, para não cairmos nesse erro que Judas caiu. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Judas é o que vai deixar Satanás entrar nele, Judas é o que vai trair Jesus, Judas é o que vai vender Jesus por 30 moedas, depois ele vê a besteira que fez, ele pega as moedas, ele joga nos pés do sacerdote, só que ele não vai correndo para a cruz, ele não vai correndo pedir perdão para Jesus, ele vai correndo para o lixão da cidade, ele vai correndo para o lixão da cidade, ao invés de ir aos pés de Jesus com arrependimento, com verdade, com sinceridade. Querido, querida, compreenda, nós temos que guardar o nosso coração. Deus tem para nós uma vida abençoada, família salva, liberta. E eu pergunto, você crê que tudo isso vai acontecer na sua vida? Porque se você não crê, ninguém vai crer por você. Se você não crê que Jesus tem vida para você, libertação para você, vitória para você, como é que Ele vai mudar a sua vida? Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé tem que vir acompanhada de perseverança, de obediência, de fidelidade, de meditação da palavra, de prática. Teoria sem prática não muda nada. Deus mudou várias casas, Deus abençoou
Deus entrou na casa de Obed-edom, em 3 meses mudou completamente, porque o Obed-edom, quando a arca entrou na casa dele, ele compreendeu o próprio Deus entrando aqui, ele recebeu vida, ele compreendeu o desfruto de comunhão com o Todo-Poderoso. Quando a arca do Senhor, a presença de Deus entrou na casa dele, ele compreendeu: agora eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu não vou mais voltar para a velha vida, não vou mais servir aos deuses filisteus, eu sirvo ao Deus de Israel, agora eu tenho prazer e alegria em adorar o Deus de Israel. Quando a arca foi para Jerusalém, ele foi junto, ele foi louvar, ele foi adorar, ele quer comunhão com Deus, ele quer vida com Deus, ele quer servir a Deus. E querido, querida, Deus quer você e a sua casa, você e a sua família, com comunhão, com salvação, com libertação, com toda sorte de bênção. Judas é um típico caso de gente que caiu na besteira de deixar o diabo operar. Querido, querida, se isso aconteceu com Judas, que ouvia Jesus pregar, diga para a pessoa que está do lado: é bom você abrir teu olho, viu? Judas ouvia Jesus pregar, ele via. Eu nunca ouvi Jesus pregar, ele já falou comigo várias vezes, mas eu nunca ouvi como Judas viu, pregando. Imagina o Sermão do Monte ao vivo, imagina Jesus andando sobre as águas. Você consegue imaginar isso tudo? Porque eu leio a Bíblia, eu começo a imaginar as coisas. Ou você não imagina, não? Pastor, misericórdia, não imagina. Imagine, irmão, não tem problema, não é pecado, não. Você pode imaginar, não é? Imagine Jesus andando sobre as águas. Imagine Jesus falando para o Lázaro: ressuscitou. Lázaro ressuscitou, curado, sem doença nenhuma. Os leprosos curados, tantas maravilhas. Imagine estar no barco no meio da tempestade, vento soitando, e pensando que vai virar, vai morrer, vai não sei o quê. Jesus diz: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Parou tudo, acabou tudo. Bonança, calmaria. Ele testemunhou isso tudo, mas não se converteu. Diga para a pessoa que está ao teu lado: acho que é bom você se converter. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, é bom você se arrepender dos pecados, é bom buscar a Deus de todo o coração, é bom ter verdade e sinceridade, porque Ele vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida, e não vai se limitar a você, Ele vai fazer na tua casa também. Ele quer você servindo a Ele, adorando a Ele quer tirar do nosso coração toda avareza, todo pecado, tudo aquilo que nos afasta. Ele nos quer na mesa com Ele, com comunhão. Ele quer a nossa casa abençoada, a nossa família salva. Quem entendeu, diga glória a Deus. João 12, 26, para terminarmos, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o... Compreenda então a revelação para você não esquecer. O Senhor primeiro nos dá vida, estávamos mortos em nossos pecados, como Lázaro. Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida, Ele nos dá comunhão, Ele nos quer servindo a Ele, mas Ele nos quer indo além do serviço, como a Maria, adorando e adorando na beleza da sua santidade, desfrutando da presença dEle, se rendendo aos pés dEle. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você quer essa glória, essa presença do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família? Pastor, é comigo, eu quero. Você quer? Então se coloque de pé. Se coloque de pé que nós vamos falar com o Senhor. Talvez você entrou aqui hoje e está morto. Como assim, pastor? Estou para morrer, pastor. Jesus vai te dar vida. Você pode ter chegado aqui morto em algum pecado, seja ele qual for. O sangue do Cordeiro vai te purificar de todo o pecado, ele vai te dar vida. Talvez você entrou aqui hoje como a Marta da primeira vez, ansioso, ansiosa, afadigado, sobrecarregado. Jesus tem refrigério e descanso para a tua alma. Ele quer você aos pés dele, Ele quer você adorando a Ele, Ele quer você cheio da presença dEle, Ele quer o bom perfume da adoração fluindo em você e através de você, fluindo lá na tua casa, no teu trabalho, para que o nome dEle seja glorificado.